Vai seguir aqui no nosso debate de segurança pública, agora com a ministra Gleisi Hoffmann, responsável pela articulação política do governo Lula. Ministra, boa tarde, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Estúdio Will. Boa tarde, Andréia, boa tarde, Valdo, é um prazer grande estar aqui com vocês. Ministra, eu queria começar falando, claro, desse PL antifacção. A gente ouviu agora há pouco aqui o senador Alessandro Vieira, mais cedo o relator, o Derrite, também já falou o Sarrubo aqui do Ministério da Justiça. E eu queria ouvir do ponto de vista do Palácio do Planalto. Como é que foi a recepção do governo da escolha do Derrite por parte do Hugo Mota para relatar esse projeto? Olha, primeiro é importante, André, esclarecer que não existe questão técnica desprovida da política. Toda questão técnica carrega o olhar e a posição de quem a está fazendo, de quem a está se relacionando com ela, opinando sobre ela. Então, para a gente encerrar de vez essa discussão, é uma questão técnica, não existe. É política, né? Nós avaliamos de maneira muito negativa a indicação do Derrite exatamente por isso. Eu conversei com o presidente Hugo Mota na sexta-feira, disse a ele que isso não seria positivo, que não seria bom, soaria inclusive como desrespeito ao governo, ao próprio presidente, porque era um projeto do governo. Nós não estávamos pedindo para pôr nenhum aliado próximo a nós, mas uma pessoa mais neutra que pudesse fazer a discussão sem estar contaminada com a disputa política. E o Derrite esse deputado está contaminado com a questão política. Vamos lembrar que ele foi secretário de Segurança do governador Tarcísio, que é um dos governadores que declaradamente é oposição ao governo. E ele sai desse governo exatamente para relatar esse projeto. E apresenta um relatório em 24 horas e com problemas muito sérios e que tem, sim, conotação política. Agora, ministra... vai, André. Só para complementar aqui, para não perder o gancho da minha pergunta, eu já passo para você, Valdo. Porque está com delay aqui. A informação que a gente tem... O Valdo até trouxe mais cedo, o presidente reclamou que o Hugo Mota não gostou. Eu conversei com o Hugo Mota hoje, ele disse que cabe ao presidente da Câmara escolher o relator dos projetos da Câmara e que ele não escolheu um homem de Tarcísio, o que ele escolheu foi o secretário de Segurança Pública do maior estado do país. Queria que a senhora falasse um pouco do ponto de vista da relação com o Hugo Mota, ministra, porque segurança pública, e a gente já debateu isso várias vezes, a senhora está sempre por dentro desse assunto, vai ser um assunto que vai dominar a eleição de 26. Aí eu escuto o tempo todo várias autoridades dizendo não tem nada a ver com 26. Tem tudo a ver com 26. Como é que vai ser para o governo, que tem a proposta da PEC da segurança pública, perder esse protagonismo na visão da senhora? Porque quando o Hugo Mota entrega essa relatoria para o Derrite, essa pauta passa para o campo da direita. Então eu queria ouvir a opinião da senhora sobre isso, sobre esse tema. A senhora falou, não dá para separar a técnica da política, mas também não dá para separar esse tema da eleição de 26. Olha, André, primeiro quero dizer que eu tenho muito respeito ao presidente Hugo Mota. A gente tem uma relação boa, cordial, de respeito, que nós tentamos construir aí ao longo desse tempo. Nós mesmos apoiamos ele para presidente da casa. Agora, é claro, e eu também sei disso, a prerrogativa é dele, mas na política a gente costuma construir as coisas. A gente se relaciona e constrói. Então, eu fiz um pedido a ele pela importância que tinha esse projeto para o presidente, para o nosso governo. E o debate que nós tínhamos que fazer descontaminado da questão política. Então, eu discordo dele quando ele diz eu indiquei o secretário de Segurança do maior estado. Ele indicou o secretário de Segurança de um governador que é declaradamente oposição ao presidente e que pretende disputar a eleição, ou pelo menos pretendia, e já com uma visão política muito determinada sobre o tema. Depois a gente pode falar sobre isso, mas eu acho que esse relatório traz duas decisões políticas sobre segurança pública, que, ao meu ver, implicam em relaxar o combate às organizações criminosas e ao crime organizado. Então, ministro, nesse ponto eu queria pegar a posição do governo do presidente Lula, né? Tem dois pontos que o secretário Sarrubo criticou nesse relatório do Guilherme Derrite. Um é que ele colocou essas mudanças na lei antiterrorismo e não na lei de organizações criminosas, que, segundo o Sarrubo, mesmo não classificando organizações criminosas de terroristas, você vai gerar dúvida nessa questão. E a segunda situação é quando ele proíbe que a PF atue em investigações, a não ser que o governador de estado provoque.
Esses 2 pontos, como é que o governo encara esses 2 pontos, que são os 2 pontos, a meu ver, mais polêmicos ali do relatório do DERIT? São os grandes pontos que eles queriam colocar exatamente no relatório. E isso tem implicação muito séria. Tem implicação na nossa soberania, porque ao colocar na lei antiterrorismo, você dá espaço para interpretações, né, sobre se a organização é terrorista ou não, mesmo ele não tendo feito a equivalência. Mas se não era para fazer equivalência, por que não aumentar a pena no projeto que o governo mandou? Nós não somos contra aumentar a pena. Quer aumentar a pena para 20, 40 anos? Ok, mas aumente no projeto, então, de combate às facções. Por que levou para a lei antiterrorismo? E é interessante que o terrorismo ele pode ser combatido e quem é responsável por fazer esse enfrentamento são as forças federais. Então, seria a Polícia Federal para organizações terroristas. Aí ele coloca nessa mesma lei dizendo que esse artigo que ele colocou lá sobre as facções não serão de condução da Polícia Federal, e sim das polícias estaduais, mais especificamente a Polícia Civil. Então, veja como a coisa carrega problemas aí. Ele teve que fazer esse ajuste porque ele sabe da implicação de levar isso para a lei antiterrorismo. E a segunda, e essa para mim é matadora, é tirar a Polícia Federal da investigação de organizações criminosas. Valdo, nós tivemos uma operação que foi muito importante e eu acho que teve um resultado e está ainda em andamento, um resultado positivo, que foi a Carbono Oculto. O que foi a Carbono Oculto? Foi a atuação da Polícia Federal, Receita Federal, o GAECO, que é o Ministério Público de São Paulo, com pedido de auxílio às polícias locais. Essa operação, pelo relatório do DERIT, do deputado DERIT... Se fosse lei já? Se fosse lei já, a Polícia Federal teria que ter pedido autorização para o governador de São Paulo, ou o governador de São Paulo mandado fazer a operação. Mais grave ainda, ela tem um braço no Rio de Janeiro. Você lembra que fechou a refinaria de Manguinhos, porque estava envolvida também com desvios, com lavagem de dinheiro, com combustível adulterado. Bom, o governador Cláudio de Castro mandou a sua Procuradoria-Geral do Estado pedir a reabertura de Manguinhos. O Supremo não deu, porque a investigação está em curso. Então, imagina, você acha que o governador Cláudio de Castro daria autorização ou pediria à Polícia Federal para fazer a investigação? A Polícia Federal tem inteligência, tem planejamento, é uma das forças de segurança mais respeitadas do país e tem independência. E a Polícia Federal, quando faz essa averiguação do crime, ela faz na cabeça, pegar os chefões, porque tem que fazer a operação territorial, sim, tem que fazer, mas você tem que mirar o dono do dinheiro. Por exemplo, o Supremo acabou de pedir para a Polícia Federal abrir um inquérito para investigar organizações criminosas. Do Rio de Janeiro. E aí, se essa lei estivesse valendo? Não podia. E tem mais uma coisa, quando você muda a competência policial, você também muda a competência judicial. Então, todos os processos que estão no âmbito da Justiça Federal teriam que passar para a Justiça Estadual. Eu acho que isso seria, olha, isso realmente é um salvo-conduto às organizações criminosas. Eu não sei o que está por trás, eu diria assim, vai se tornar uma lei da blindagem, da bandidagem, porque vai realmente blindar o crime organizado no país. Agora, a senhora tem uma excelente relação com o Hugo Mota, a senhora já falou isso e a gente acompanha a política, sabe que isso sempre foi assim, atuou muito para ajudar a eleger, inclusive, o presidente da Câmara. Mas como que a senhora, como que o governo pretende fazer para que essa pauta não avance nesta semana? Porque até na conversa que eu tive com o presidente da Câmara mais cedo, ele me disse que se tiver consenso, acredita que possa passar nessa semana, terça, quarta, pode já pautar. E também sobre essa consulta ao ministro Lewandowski, porque na entrevista do DERIT ele disse que tem coisas boas no projeto do governo, na visão dele, por exemplo, o banco de dados integrado. Então, a senhora acha que não pode ter um meio termo? E antes, a minha pergunta sobre a base do governo, se ela é suficiente para segurar um projeto como esse, ministro. Não, eu pedi ao presidente Hugo Mota para a gente conversar ainda hoje. Quero levar para ele todas as preocupações, falar também da minha preocupação sobre essa tramitação e do modo como foi a designação do deputado DERIT para essa relatoria, que eu achei realmente muito ruim. Então, quero conversar com ele. Acho que nós temos que desfazer isso, porque isso não é ruim para o governo, isso é ruim para o país. Imagina você esterilizar a Polícia Federal no combate ao crime organizado, é ruim para o país.
Você colocar o país vulnerável à intervenção estrangeira é ruim para o país. Aonde está a sustentação de segurança pública? Tem mais um problema, inclusive. No projeto que nós enviamos ao Congresso, uma das coisas que nós colocamos é assim, tão logo a organização seja definida, reconhecida como organização criminosa, você já retira todos os bens que estão relacionados a ela, dinheiro, quem está relacionado, empresas, enfim, você já faz uma retirada de bens e de recursos. No parecer, não é assim. Primeiro tem que terminar o processo para isso acontecer. Então, isso também é ruim. Então, vamos ver se a gente conversa. Eu acho que não pode prosperar um projeto com essas características que vai fazer mal para o Brasil e vai impedir a gente de combater o crime organizado. De novo, vou dizer, vai cercear a Polícia Federal. A Polícia Federal vai sair do processo. Nós estamos com a PEC da segurança lá, Andréia, Valdo, desde abril desse ano. E o que diz a PEC da segurança? É exatamente o contrário disso. Ela integra as forças de segurança e a Polícia Federal passa a fazer parte, obrigatoriamente, de um processo de planejamento de uma operação policial. Mas é óbvio que isso tem que acontecer, porque ela tem inteligência, ela tem capacidade de planejamento. Quer dizer, nós temos que colocar aí a Receita Federal, todo mundo. Eles não querem, os governadores acham que isso é intervenção. E agora foram além disso, agora tiram a Polícia Federal até de fazer inquéritos, ela, né, se vê o crime. Então, uma loucura isso. Nós precisamos votar a PEC da segurança, ela vai ajudar no processo. Porque a gente tem que fazer o enfrentamento territorial, mas tem que combater o crime organizado na cabeça, os grandes, os chefões. Essa operação Carbono Oculto chegou a Faria Lima, mostrou que a gente tinha gente do sistema financeiro metido nisso daí. É gente de muito dinheiro, nós não estamos lidando com gente pequena. Aí vai tirar a Polícia Federal, que tem essa expertise de atuar? Eu, sinceramente, acho isso uma loucura. Não entendo por que estão fazendo isso, a não ser para blindar alguns interesses. Não, muito ruim. Malu Gaspar. Ministra, boa tarde, Malu aqui do Rio. Eu queria saber uma coisa. A Andréia falou no blog dela que o Hugo Mota disse ao presidente que não tinha como interferir, que era necessário falar com o Derrite, que o Derrite procurasse o ministro Lewandowski. A senhora é secretária de Relações Institucionais do governo, então eu queria saber, caso a senhora não consiga convencer o Hugo Mota, a senhora vai negociar com o Derrite essas mudanças que a senhora considera importantes no projeto? E se não der certo, já tem gente falando que o governo poderia cortar emendas. O governo cogita cortar a emenda de quem não votar com a posição do governo? São duas questões, então. Não, primeiro esclarecer, emendas não tem nada a ver com isso. Nós temos lá as emendas que são obrigatórias dos parlamentares e nós pagamos essas emendas sempre quando elas estão aptas. Toda quinta-feira a gente faz pagamento. Se a emenda não estiver apta, nós não pagamos. Então, isso é uma coisa que não está na discussão. Eu vou conversar ainda, nós vamos conversar ainda com o Ministério da Justiça, organizar a nossa estratégia e vamos ver como é que nós vamos nos posicionar. Porque se for para negociar e não tirar esses pontos que são os pontos principais, então a Câmara que derrote, que aprove isso. Mas vai aprovar isso com custo alto para o país, vai aprovar isso com custo alto para a população. Porque se é assim, tudo bem, então faz a maioria lá e aprova. Então, eu acho isso muito ruim, muito ruim. Não dá para aceitar esses pontos no projeto. Aí é preferível ser derrotado e fazer a disputa e defender o que a gente acredita do que fazer mediação com algo que vai prejudicar o enfrentamento ao crime organizado. Trigueiro, tem uma pergunta para a senhora também aqui, ministra, a gente está aqui, essa cobertura da COP. André. Ministro, boa tarde. O presidente Lula hoje fez de forma enfática o terceiro pronunciamento aqui em Belém, na COP, enfatizando a necessidade de se reduzir a dependência de combustíveis fósseis. A pergunta é direta. O presidente Lula vai vetar o trecho da medida provisória aprovada no Congresso, que estende até 2040 subsídios para o carvão mineral pagos por nós. Lembrando que o Brasil não precisa queimar carvão mineral para produzir energia, nós somos uma potência na energia limpa e renovável que está sobrando, inclusive, por conta da geração excedente das fontes intermitentes. O presidente Lula vai vetar esse trecho? Olha, nós não conversamos ainda com o presidente sobre os vetos a essa medida provisória. Então, nós vamos esperar chegar, conversar com a nossa equipe, fazer a avaliação e aí o presidente tomará a sua decisão. A senhora está vendo a repercussão da COP, ministra, aqui, que a gente está aqui desde a semana passada por causa da reunião da cúpula dos líderes, né, quinta e sexta.
hoje Sim. começou de fato. Qual que é a avaliação, o balanço que a senhora está fazendo? Olha, eu particularmente estou vendo de forma muito positiva, viu, Andréia? Toda a cobertura que tem da COP, as discussões, o pronunciamento do presidente hoje, a reunião com os chefes de Estado, acho que a repercussão está muito positiva, tanto internamente no Brasil como externamente, né? O esforço desses países e particularmente do Brasil de levar essa pauta. Vi de forma muito positiva o Fundo para a Defesa das Florestas, acho que foi uma articulação rápida. Enfim, o presidente se dedicou muito a isso, ele acredita muito nessa pauta, tanto que ele está aí como vocês, né? Ele já vão fazer 10 dias que o presidente está em Belém, realmente ele colocou como prioridade, né, dele essa COP. Então, eu acho que a repercussão é muito positiva até agora. Eu não sei como eu vou fazer para ficar sem o peixe com açaí quando eu for embora, ministra. Já estou sofrendo. Sorvete também. Obrigada, ministra, pela participação aqui no Estúdio I, pelas informações. A gente está sempre à disposição. Um abraço, até a próxima. Obrigada, André. Obrigada, Valdo.